aos amigos e às amigas que nos perguntam como estamos vivendo, nós que moramos aqui neste Rio Grande do Sul, tão sofrido neste momento, queremos dizer, sim, nós estamos bem. Nós, a nossa família, vivemos numa área, por enquanto, de segurança. Agora, é verdade, a realidade é pesada. Mais de 250 mil desalojados. Não sabemos como será o futuro deles. Falta de água potável, falta de energia para milhares de famílias. Infestações de ratos. Por outro lado, uma solidariedade grandiosa, impressionante, do povo daqui, que se desdobrou em repartir do que tinha, em fazer o possível para salvar, resgatar, recuperar, muita gente, inclusive, arriscando sua própria vida. Uma generosidade nacional e internacional. Muito bonito de ver. Milhares de pratos servidos pelo MST, pelo movimento dos pequenos agricultores, que repartem, que produzem, que dão de comer a tantas famílias. Quantos pratos feitos nesses centros de abrigos, paróquias. É uma coisa bonita. Por outro lado, os abusos dos urubus políticos que querem tirar saldo em função das próximas eleições, que espalham fake news, é uma vergonha. Que falam em dar dinheiro, mas não querem tirar um centavo desse dinheiro, inclusive do fundo eleitoral. 5 bilhões para as próximas eleições, uma vergonha. Os urubus dos criminais, que aproveitam da situação para saquear as casas abandonadas, inclusive para assaltar os próprios socorredores, roubando celulares, barcos. E os urubus brancos do mercado, que aproveitam da situação para aumentar os preços abusivamente da água, do leite, com a desculpa que tem falta, então vamos fazer pagar mais. É uma realidade em que aparece a dimensão da fadiga humana. Como anunciar o Evangelho nesta situação? E eu vejo que o texto de Marcos vem em nosso socorro e nos provoca. Todos sabemos que esse texto é um acréscimo posterior, não é de Marcos. É um acréscimo do fim do primeiro século, tomado provavelmente muito a partir do Evangelho de Lucas e acrescentado para dar um final mais orgânico ao texto de Marcos. Isso não importa que tenha escrito, é Evangelho, é boa notícia, vamos aproveitar. E o importante é lembrar o versículo anterior ao texto que nós lemos. O versículo anterior dizia: no fim ele apareceu aos 11 enquanto estavam na mesa e censurou por causa de sua incredulidade e dureza de coração, porque não tinham acreditado aqueles que o tinham visto ressuscitado. Não tinham acreditado as mulheres, não tinham acreditado os discípulos de Emaús. Jesus censurou a incredulidade, mas no mesmo tempo diz: ide. Ide no mundo inteiro. Anunciai o Evangelho a toda criatura, ou melhor traduzido, a toda a criação. A nossa incredulidade
e no mesmo tempo ir e anunciar o Evangelho. E de novo volta a falar da fé. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí tem muita gente, nós acreditamos, somos salvos. Não. O que significa acreditar? O que é crer? E este momento de fadiga e de tragédia nos ajuda a entender. Tem uma fé que não nos obriga. Uma fé que entrega a Deus a solução dos problemas. A fé de quem diz, não, Deus sabe o que faz. Deus está no controle. Nós devemos simplesmente fazer o que podemos para ajudar muito bem os nossos irmãos necessitados. É a fé daqueles que esperam que venha o reino de Deus. Me refiro à primeira leitura. Aquele, pois, que se haviam reunidos perguntaram a Jesus, dizendo: Senhor, restaurarás tu hoje o reino de Israel? É o tempo em que tu vai realizar o projeto messiânico, restaurar o reino de Israel. Tu, o Senhor ressuscitado que está entre nós, agora chegou o momento de tu resolver nossos problemas. E a resposta de Jesus diz: não. Esta é a fé de quem, diante da tragédia, fica dizendo que não adianta buscar respostas. Não adianta. A dor é um mistério que temos que contemplar, que temos que aceitar, que basta aumentar a nossa solidariedade tão necessária, mas sem nos perguntar por respostas, por causas. Qual é a causa da dor? Não adianta perguntar, é um mistério, não. Não, nós temos que perguntar. Porque quem crê, estes, diz o Evangelho, estes são os sinais que acompanham os que acreditam. Quais são os sinais que acompanham os que acreditam? O primeiro sinal é expulsar os demônios. Jesus tinha dito: vocês vão receber o Espírito Santo e serem minhas testemunhas. É vocês que têm que fazer presente este reino. E por isso tem que expulsar os demônios, o anti-reino, os que querem um mundo que não é o mundo de Deus, o mundo da ganância, o mundo da violência, o mundo que causa a morte e esta tragédia. Décadas e décadas de desmatamento. O Planalto Rio-Grandense era uma imensa floresta de araucária e agora é um latifúndio de soja e de venenos que não consegue mais segurar as águas. Os rios estão assoreados. Chegam lá, os 5 rios que chegam em Porto Alegre, estão todos assoreados. Onde é que vai? Como é que corre a água? A fragilidade e a fragilização das leis ambientais. O Senado acabou de vetar o veto de Lula contra alguns agrotóxicos. Não, tem que botar todo agrotóxico que nós queremos. Isso não tem consequências. Diminuir a área de preservação ambiental nos terrenos da Amazônia.
Aprovamos leis que afrouxam a legislação ambiental de todo jeito, para favorecer o quê? Para favorecer uma economia baseada na ocupação do território e na produção, que só interessa aos países mais ricos. Continuamos sendo tratados como uma colônia que tem que exportar para fora para garantir a riqueza. E desprezamos aquela agricultura camponesa que não exporta, mas que dá de comer para nós, para todas as nossas famílias. Esta realidade tem que expulsar os demônios. Não se trata só de exorcismos pessoais, nos quais alguns pastores são especialistas, não. São os demônios que provocam a morte de tanta gente. Falar línguas novas, dialogar, saber falar a língua dos pequenos, dos pobres, dos índios, dos quilombolas, dos pequenos camponeses, dos operários, a língua das periferias, assoladas pela violência do narcotráfico, das milícias, das facções. Saber falar a língua nova. Não impor as nossas línguas, as nossas doutrinas. Sem ter medo de serpentes ou de venenos, sem ter medo da perseguição. Não vamos morrer. Curar os enfermos. Aí sim. A solidariedade, a fraternidade, o acolhimento, a partir do último, do velho, da criança, da mulher gestante, dos que carregam tantas doenças. Este é o significado da ascensão. Uma ascensão, como diz a carta aos Efésios, me parece importante repetir, quando nós ainda estávamos mortos por causa das nossas transgressões, Ele nos vivificou, nos deu a vida juntamente com Cristo. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e Ele nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus, nos fez ascender aos céus no Cristo Jesus. A ascensão de Jesus é a nossa ascensão. De mortos a vivos, de vivos a ressuscitados e sentados no céu com Cristo, feitos obra de Deus em Cristo para as boas obras que Ele quer que nós compramos. E no mesmo tempo, esse Jesus que subiu aos céus, mas que agia junto com eles, confirmando sua palavra. Está no céu, está conosco. Esta é a ascensão. Na luta pela vida, na luta contra a dor, na certeza que a dor não é de Deus. Deus não quer a dor deste povo.